Queridos, o texto que tem sido base para esse nosso tempo juntos, aos domingos aqui nesse final de ano, é o texto de Atos 13:36. E eu vou ler por desencargo de consciência, mas acredito que a maioria de vocês que já está conosco um tempo aqui, já tem até decorado esse texto. Alguns vão até sonhar já com esse versículo, de madrugada acordar, como é que é mesmo? O propósito de Deus, eu tenho que cumprir o propósito de Deus no meu tempo, e esse é realmente o meu objetivo, o meu alvo, repetindo isso, martelando isso, pregando sobre isso. Essa tem sido a base das mensagens que nós temos ministrado aos domingos aqui na igreja, amém? O texto está aqui, pelo menos parte dele, a parte A, a primeira parte, diz assim, vamos comigo? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Então nós entendemos que não podemos dormir, adormecer, partir, faltar, sem que tenhamos cumprido o propósito de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração. Entendemos então que há um propósito de Deus para o nosso tempo. Pessoas nessa vida podem simplesmente passar sem deixar um legado, uma marca, sem cumprir o que Deus as chamou, programou para que elas cumprissem. Mas nós queremos fazer a diferença. Posso falar nós, pessoal? Nós queremos marcar o nosso tempo, nós queremos marcar as vidas que cruzarem o nosso caminho de uma maneira positiva, queremos deixar marcas e frutos que permaneçam. Eu tenho compreendido também, igreja, que todo milagre da parte de Deus, toda porta que é um milagre que te leva um novo da parte de Deus, um novo ambiente, uma nova fase, um novo estágio para a sua vida, tudo isso tem chave, né? E a palavra de Deus, ela funciona como chave. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse, você vai ver o próprio Cristo dizendo que tem as chaves da morte e do inferno. O próprio Senhor vai dizer também que quando Ele abre, está lá em Apocalipse 3, a partir do verso 7, 8, Ele abre, ninguém fecha, e Ele fecha, ninguém abre. E estas chaves, eu estou falando aqui de forma espiritual, obviamente, elas nos são entregues, elas nos são dadas pelo poder da revelação da palavra. Quando você sobe à igreja, ou quando você, lendo a sua Bíblia na sua casa, tem o seu momento, o seu tempo a sós com Deus, e uma palavra lhe é revelada pelo Senhor, uma chave lhe foi entregue, e esta palavra, ela tem o poder de abrir uma porta, e levar a você a um novo ambiente, a uma nova fase, a um lugar novo de Deus, onde coisas da parte do próprio Deus estão guardadas, escondidas e serão reveladas para você. Mas tudo isso acontece pelo poder da palavra de Deus. O texto diz em Lucas 24 que é Jesus e foi o próprio Cristo quem abriu o entendimento, desatou, destravou a porta do entendimento da mente dos discípulos, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Minha oração, antes mesmo de pregar, é que o próprio Cristo, a ação do Espírito de Deus no nosso meio, possa também desatar mentes aqui, em nome de Jesus, a fim de que a palavra que vai ser pregada, que vai ser ministrada, possa ser compreendida, porque senão nós vamos nos ajuntar, vamos cantar, vamos ceiar, vamos ministrar, vamos nos alegrar, mas se a palavra, se as Escrituras não forem compreendidas, entendidas, então nós estaremos no mesmo lugar que nós chegamos. Se queremos mudar de lugar, avançar, sair de um ambiente para outro, precisamos atravessar algumas portas que só o Senhor tem as chaves para nos dar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então a minha oração é que seja uma manhã de portas abertas na nossa vida, em nome de Jesus, amém, igreja? Bom, de lá para cá a gente vem entendendo alguns personagens da Bíblia que passaram por essa terra e fizeram a diferença. Até hoje nós só vimos homens, irmãs,
Não é? A irmã já falou, é verdade. Até hoje a gente só estudou sobre homens. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. A gente viu muitos personagens já do Antigo Testamento, homens que fizeram a diferença. Mas, irmãs, deixa eu perguntar para vocês, será que é só homem que faz a diferença? As irmãs estão... Não, claro que não. Todos nós nascemos para fazer a diferença. E no seu tempo, as circunstâncias que te cercam, mesmo em meio ao ambiente que te cerca, e às vezes pode ser completamente desfavorável, você ainda assim, eu creio do fundo do coração, você pode fazer a diferença no seu tempo, na sua geração. É o que eu aprendo com essa tremenda mulher de Deus na Bíblia Sagrada, Esther. Esther é um dos livros que eu mais amo na Bíblia. Curtinho, tem 10 capítulos curtos, numa sentada você lê o livro de Esther. Está aí até o homework para hoje, a tarefa. Depois que você comer aquela macarronada, aquele churrasco, toma um café, vai para a rede naquela varanda, recebe, hein, irmão? E aí você abre a Bíblia em Esther, do 1 ao 10, você bate os olhos nesse livro, Deus vai falar demais com você. É um livro tremendo. E muito mais, se você estiver enfrentando um momento de injustiça na sua vida. Um dos livros que eu mais amo quando o assunto é justiça divina. Se estiver debaixo de perseguição, você está enfrentando e passando por uma situação que você não entende. Você está sendo julgado, apontado, massacrado, e você não compreende o seu tempo, seja até massacrado ou perseguido por pessoas do lado de fora, ou ainda que isso não esteja acontecendo, a situação hoje, a fase pela qual você passa, está tão difícil, e você sempre fez tudo para viver certinho, tudo para agradar a Deus, tudo para alcançar o favor do rei, e mesmo assim parece que o mundo está caindo na sua cabeça. Esther é o livro que você precisa ler para ontem, leia esse livro, o Espírito Santo vai trazer respostas para você, vai levantar você, vai alinhar os seus olhos com Deus, porque às vezes nós passamos algumas coisas na vida da gente, e faz a gente sem perceber, não é nem maldade sua, nossa, a gente tira os olhos daquilo que realmente importa, e a gente começa a prestar atenção nas circunstâncias, na luta, na adversidade, na injustiça. Parece que só quem é mau cresce, parece que só quem não presta vence, e a gente começa a olhar para essas coisas, a gente pira, a gente diz, Deus, eu vou na igreja, eu sou fiel, eu busco ao Senhor, eu faço tudo para andar honestamente, para andar corretamente. Como é que para mim parece que as coisas são todas mais complicadas e difíceis? Então Deus, se você está nesse nível, Deus vai falar demais com você aqui essa manhã. Quantos creem assim? Digam glória a Deus. E se você não está, Deus vai falar com você do mesmo jeito, que Deus é Deus. Deixa eu contar rapidinho a história para você, de Esther, porque eu não vou ficar preso à historinha. A minha missão não é contar a história, é te dar um recado de Deus. Então, a preocupação minha é chegar aqui e te dar um recado de Deus, mas eu entendo que tem gente que não teve contato ainda com o livro de Esther, conhece Esther, apenas a Esther de filme, a Esther de novela, e eu preciso te dar aqui uma orientação, pelo menos uma ideia de quem foi Esther. Esther foi uma rainha, gente, uma rainha que, entre aspas, ganhou aí uma eleição, que não era bem como as coisas de hoje, mas o rei já tinha uma rainha chamada Vasti, e o rei tomou umas a mais, errado, e meio alegre, ele deu uma ordem para a rainha Vasti, que era a primeira rainha, vir à presença dele, e ela não quis. Ele baniu a rainha, e aí, orientado pelos conselheiros, ele abriu uma espécie de concurso para eleger uma nova rainha. E aí muitas moças se candidataram, entre elas Esther. Quem ganha a eleição? Chuta? Esther. Ela se prepara, ela encontra agrado no rei, e ela é erguida rainha.
Só que rainha tinha a voz que o rei tinha. A rainha não tinha a voz que o rei tinha. Então, um cidadão, nós vamos ver isso em detalhes agora, em alguns pontos, chamado Amã. Pensa num cara encapetado. Encapeta mais um pouquinho. É o Amã. O Amã representa a ação do inimigo dentro do texto. E o Amã, ele, endemoniado, resolveu perseguir o povo de Deus, os judeus na época. E decidiu, inclusive, até fazer com que o rei assinasse um decreto, dando até data para que todo o povo de Deus fosse exterminado. Meu Deus do céu, a situação ficou drástica. A rainha Esther, que fora criada por um tio-pai, um parente que virou um pai de criação dela, chamado Mardoqueu, dependendo da versão, diz Mordecai, não precisa gravar os nomes, fique em paz, você tem que entender a historinha só para eu poder pregar, amém? Então, esse cidadão era um homem de Deus, ele criou a rainha Esther nos caminhos do Senhor. Se nós precisamos fazer alguma coisa, para esse tempo Deus te levantou, para que você fizesse alguma coisa por nós. Ela falou assim, então vamos jejuar, vamos orar, porque eu vou falar com o rei. Só que não podia falar com o rei, sem ser chamada, ninguém podia entrar na presença do rei. Se entrasse sem ser chamada, a sentença era morte. Mas ela ora, ela jejua, ela vai até o rei, ela encontra o favor do rei, o rei diz, pode pedir o que você quiser, até metade do reino. Se há uma turma que eu conheço, esquece o povo tudo e diz, me dá metade do reino. Ela disse, não, eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho um propósito do Senhor para esse tempo, eu fui erguida, escolhida pelo Senhor, para salvar, para ser um instrumento de livramento para o povo de Deus, amém ou não amém? Então ela cumpre o propósito, e o texto termina com Deus fazendo justiça em favor do povo dele, em favor do povo de Deus. Essa é uma pincelada do resumo do livro de Esther. Um livro onde você vê Deus livrando o povo de uma sentença e operando justiça e livramento, porque Deus é justo. Diga glória a Deus. Vamos falar isso? Deus é justo. Você crê nisso? Gente, Deus é justo, mas o homem não é não. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Deus é justo, mas o homem não é não. Então eu separei alguns pontos desta história, e aí eu vou te dar algumas frases, 5 na verdade. Se você gosta de anotar, eu indico, você anota isso e guarda no coração para você pesquisar. Nosso tempo não é tão grande como eu gostaria para a gente ficar mergulhando, passeando na palavra para lá e para cá. Então você tem que guardar a frase e depois entender a referência e depois fazer a correria na sua casa para você aprofundar no assunto. Amém? Mas eu espero, nós vamos partir do ponto que você vai acreditar que o que eu estou falando para você está na Bíblia. Mas você tem todo o direito e dever de pesquisar e confirmar isso. Diga glória a Deus. O que é que nós podemos aprender com a vida de Esther? Número 1, você pode colocar você mesmo para mim, Patrícia, porque ali esse aí eu não tenho acesso. Está bem ali embaixo, ali nos de hoje, né? Número 1, primeira coisa, se você gosta de anotar, anote isso. Não rejeite a presença do rei. Podemos repetir essa frase? Anote isso, guarda isso no seu coração. Não rejeite a presença do rei. Só mais uma vez, se você puder até fechar os olhos, para dar um efeito, né? Vamos lá? Não rejeite a presença do rei. Irmãos, quem é que em sã consciência rejeitaria a presença do rei? Pastor, ninguém faz isso não. Vocês estão olhando para mim? O momento em que nós somos convidados a entrar na presença do Senhor, a indiferença mata. E eu aprendo quando olho para a história de Esther, ela, como disse a vocês, não foi a primeira rainha, mas quando você olha para o texto do capítulo 1, livro de Esther, capítulo 1, verso 12,
para a história em que, no momento em que o rei chama a rainha Vasti, lembra da Vasti? Vem cá, Vasti, a primeira rainha. E ela se recusa. Eu não vou entrar no mérito do, porque tinha que entrar, não tinha que entrar. Mas ela disse, não vou. O rei realmente estava mais para lá do que para cá. Alegre demais numa festa que ele estava dando para os convidados. E ele queria exibir a rainha. Era a intenção do rei, não mostrar quão bela é a rainha que eu tenho, como se fosse um troféu conquistado. E ela disse, não estou afim, eu não vou, cansei, não vou. Eu vi a mulher bater o pé, não vou, não tem quem me leva, não vou, e não foi. E por conta dessa atitude de Vasti, ela perdeu a coroa dela. Agora, guardadas as proporções, espero que você compreenda, a atitude de reverência de muitos cristãos tem feito com que eles percam a coroa de sobre si. Coroa é um instrumento de autoridade, coroa é um instrumento de poder, de posição no Senhor. Nós estamos falando espiritualmente. Ele nos fez reis e sacerdotes. Deus tem uma coroa para você. Eu não estou falando, eu sou o cara, não é isso. E você tem que pensar, eu que mando, pastor, eu sou a pessoa que tem autoridade. Não é essa a ideia. A ideia é, se você é um rei, uma rainha do Senhor, e Ele nos fez para ser, por favor, rainha de Deus, igreja de Jesus, princesa dos olhos de Deus, uma vez chamado pelo rei, não rejeite vir à presença do rei. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas estão rejeitando a presença do rei, onde as pessoas rejeitam o convite à oração, onde elas rejeitam o convite à busca, onde elas rejeitam o convite à palavra, onde elas rejeitam o convite à presença. Já não há atrativo. Eu, como pastor, digo a você, é incrível hoje e triste a maneira como se tem que reinventar a igreja para atrair pessoas, quando na verdade Jesus Cristo, como nosso rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, já há um bom tempo fez o convite, dizendo, vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não vejo ao longo da Bíblia Jesus correndo atrás e dizendo, cadê? Corre, pega discípulo, não deixa escapar. Não, eu vejo até diferente. Uma vez um jovem rico chegou diante de Jesus e disse, o que eu faço para ir para o céu? E esse era rei, mas na barriga. E Jesus disse, você me chama bom por quê? Você não conhece os mandamentos? É só você guardar. Quais mandamentos? Está pedindo, não está? Quais? E Jesus pacientemente cita os mandamentos. E a resposta do jovem, você lembra? Isso eu faço desde pitititim. Pitititim é por minha conta, desde pequeno. Isso aí para mim, vivi sempre assim. Aí o texto diz que Jesus o amou, olhou para ele e disse, falta uma coisa para você. Ele já assustou. Jesus, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Jesus fala isso só para esse cidadão. E o homem tinha muita coisa. Alguns vão dizer que era um teste, outros vão dizer que tinha que fazer mesmo, a gente nunca vai saber, só no céu. Fato é, que quando ele escuta isso de Jesus, ele fica triste. Ele tinha muitas propriedades. E ele vai indo embora, a Bíblia diz, ele vai se retirando. E aí Jesus grita, Pedro, Mateus, cerca ele, cerca. É isso? Segura. É isso? Não. Pelo contrário, olha o comentário de Jesus. Esse está com o pé no inferno. Difícil esse entrar no reino do céu. Quão difícil é entrar no reino do céu uma pessoa assim. E o cara indo embora. E Jesus dizendo, esse aí está perdido. Está difícil. Não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Mas esse aí, quão difícil é um camarada como esse entrar no céu. Vocês estão entendendo como o evangelho é diferente? Quando se rejeita a presença do rei, não importa o porquê, nós perdemos a autoridade, a coroa. Há um convite de Deus para mim e para você, mas é um convite. É um convite.
Você pode dizer o quê? O rei está me chamando? Eis-me aqui, eu me apresento, como diz essa canção linda. Aqui estou, quero voltar, quero viver tudo de novo, quero me render aos seus pés. Eu entrego a minha vida. Isso é fantástico, porque olha, se fosse Deus, eu tomava a sua vida. Não olha assim para mim. Tomava o seu coração. Mas lá no livro de Salmo, a Bíblia diz, Deus diz assim: filho meu, dá-me, peço-te, o teu coração. Ele pede. Se for eu, me dá, meu, eu que fiz, quieto. Deus não, filho, e aí, você me dá? Você me dá? Eu gostaria muito que você me desse o seu coração. Você me dá? Então, se você quiser me dar, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entro. Olha que educação, fantástico. Ele não pula o muro, ele não pé de cabra, não, isso é o ladrão que faz. Em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Ladrão não marca horário. Senhor, tudo bem? Bom dia, como é que a senhora está? Vim hoje roubar a casa da senhora. A senhora me dá licença? A gente já estava agendado para hoje. Não, ladrão cava um túnel, pula o muro, força a entrada, mas ele não faz isso. Jesus não faz isso. Ele diz: filho, convite, você quer? Eu estou te chamando para viver uma vida comigo. Vem à minha presença. O que rainha Vasti fez? Não. Me recuso. Por quê? Não importa o porquê, não vou. Não estou afim. Perdeu a coroa. Que Deus abra os nossos olhos. Amém, pessoal? O que mais que eu aprendo? Número 2, com a vida da rainha Esther. Número 2, anote aí. Tudo é para agradar o rei. Vamos repetir essa frase, gente. Tudo é para agradar o rei. Isso aqui é para quem tem principalmente chamado. Você faz o que você faz para quê? Ou melhor, para quem? Nesse primeiro momento, as pessoas quase que automaticamente respondem: é claro que é para Deus, pastor. É lógico que eu faço para Deus. Tudo que eu faço para o Senhor. Meu coração Deus conhece. Só que, irmãos, o coração do homem ele é enganoso. Se você não vigiar, se você não examinar, não esquadrinhar, não provar esse coração, você vai correr o risco de, passando por uma determinada situação, compreender, entender, perceber que o teu coração não está tão alinhado com Deus assim, e que você se importa mais com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas acham, com os aplausos das pessoas, com um reconhecimento humano, do que necessariamente com o que o rei pensa de você. Bom, assim que Vasti foi destituída do cargo, ela perdeu a coroa, abriu-se então uma vaga para a rainha. Então, nessa vaga para a rainha, como eu disse a vocês, eu adiantei, muitas moças se candidataram para ser a próxima rainha. Entre elas, Esther. Entre elas, Esther. E aí, no livro de Esther, capítulo 2, o verso 12 diz assim, virou quase um exame de vista aí, né, gente? Mas diz assim, acredita aí, é o versículo de número 15, está em cima, né? Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, ela foi criada por esse tal de Mardoqueu, chegou a vez dela para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Olha a frase, eu coloquei em vermelho, a intenção era enxergar melhor, mas diz assim, acredite em mim, alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Todos quantos haviam. Deixa eu te explicar uma coisa.
Para ir se mostrar ao rei, essa turma, essas moças ficaram 12 meses se preparando. Quanto tempo é 12 meses? 1 ano. 6 meses com banho de especiarias e unguento e 6 meses com mirra. Negócio forte. Tomando banho de perfume. 1 ano. Aqui devia impregnar. Tudo isso para quê? Para alcançar graça aos olhos do rei. Só que o texto está dizendo aqui, no finalzinho do 15, que Esther alcançava a graça, presta atenção, isso é importante, aos olhos de todos que olhavam para ela, que viam ela, todo mundo. Então vamos imaginar, ela já estava no palácio, mas estava retirada junto com as demais donzelas, se preparando para que daqui 1 ano, aí o tempo ia reduzindo, daqui 6 meses, agora faltam 4, para a gente, e tinha lá a escala para ela se mostrar, se apresentar ao rei, para ver quem é que o rei ia escolher. Olha que coisa séria. Onde Esther, vou fazer Esther rapidinho, gente. Onde Esther passava, ela chamava a atenção de todos. Porque é assim, quando você tem a unção de Deus na sua vida, você chama a atenção. Amém ou não amém? Você chama a atenção. Então, onde você passa, quando você fala, quando você cumprimenta, quando você se comporta, aonde você entra, as pessoas, elas olham, se você tem a unção, a mirra, o óleo, você está banhado no unguento, a unção de Deus chama a atenção de todos. Chama a atenção. E as pessoas acabam olhando para você e dizendo: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, que legal, você tem uma alegria. Às vezes a pessoa pode não entender o que é isso, mas ela olha para você e diz: você tem um negócio diferente, uma áurea, né? Você tem uma luz, você tem uma presença, é assim um negócio, o mineiro chama de trem. Você tem um negócio assim que anda com você, um negócio que chama a atenção. Só que se você não tomar cuidado, olha só, se você não tomar cuidado, você pode se perder nos corredores do palácio por causa dos elogios dos outros. Você não pode esquecer para quem é que você está fazendo isso. De que adianta você receber o aplauso e o elogio de todo mundo no palácio, se o dia que você chegar diante do rei, o rei não se agradar de você? Perdeu. Adiantou alguma coisa? Não, mas fulano de tal, eu sempre fui muito elogiado, eu sempre fui muito aplaudido, as pessoas sempre gostavam muito do que eu fazia. E daí? Tudo isso tem um propósito. Essa unção, essa alegria, esse entusiasmo na vida que você tem, esse serviço, essa dedicação, tudo isso tem um alvo. Qual é o alvo? Agradar o pastor. Está amarrado. Agradar o rei. O rei. A nossa vida é para o rei. É ele. Não vai adiantar os outros se elogiarem se você não for aprovado por ele. Não tem problema, as pessoas vão gostar, a unção atrai elogio, as pessoas vão dizer que legal, que bacana, você é isso, você é aquilo, mesmo sem entender, mas você tem que estar focado. Deus, eu estou me preparando, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque um dia eu vou estar na presença do rei, e eu preciso agradar o rei, eu preciso arrancar um sorriso do rei. Minha filha, que coisa linda, é você, minha eleita, é você, meu eleito, é você, minha igreja. E aí, irmão, não tem preço, o favor, o agrado do rei. Amém? Quem crê assim, diga glória a Deus. Tudo para agradar o rei. Aí acontece um episódio, antes de eu te dar a terceira frase, de 5, acontece um episódio, você entender aqui o momento. No capítulo 2, ainda no verso de número 21, diz assim: naqueles dias, ela tinha acabado de ser eleita, o rei escolheu então Esther, agora ela é rainha.
Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu, esse pai de criação de Esther, à porta do rei, então ele era uma espécie de porteiro do rei. 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, olha o nome da turma, você consegue ler aí ou não? Bigtã e Teres. De novo, grava, Bigtã e Teres. O dia que alguém virar para você assim, aí Bigtã, pode repreender. Não é elogio não. Essa turma, essa dupla, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. O nome do rei era Assuero. Presta atenção, alguma coisa o rei fez, tomou alguma decisão e não agradou essa dupla. Cuidado com pessoas assim. É impossível agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu. Às vezes nem a gente, com tudo, se agrada, mas nós precisamos entender o nosso lugar no corpo de Cristo. Amém, pessoal? Dentro daquilo que é a palavra de Deus. O rei quer assim, amém. E o rei tomou a decisão, mas esses dois não entenderam assim não. Então eles começaram a criar uma facção. Começaram a criar um partido diferente, um negócio esquisito dentro do reino. Mas o negócio ficou tão feio, que no versículo 22, eles queriam matar o rei. Matar literalmente o rei. E aí isso veio ao conhecimento do Mardoqueu, que ficava na porta do rei, ele era o porteiro do rei. E o Mardoqueu, fiel ao rei, vamos repetir isso? Fiel ao rei, ele era fiel, ele era leal, ele trouxe isso ao conhecimento da rainha Esther, para Esther, rainha, contar para o rei. E aí, em nome do Mardoqueu, foi e contou lá para o rei. E aí o rei, claro, pesquisou, porque tem que pesquisar, porque conversa tem um monte. Então o rei, peraí, vamos checar se essa conversa é verdadeira, se isso procede. E o rei foi inquirir o negócio e descobriu que o negócio era verdadeiro mesmo. E os dois, a dupla dinâmica, foram enforcados. O rei mandou enforcar os dois traidores. E isso foi registrado nos livros perante o rei. O que ficou registrado? Que um dia, uma dupla, o nome da dupla, Bigtã e Teres, armaram uma emboscada para matar o rei, mas graças ao Mardoqueu percebeu, avisou a rainha que contou para o rei. O rei fez a correria, pesquisou, viu que era verdade, enforcou os dois. Assim, graças ao Mardoqueu, a vida do rei foi poupada. Quem entendeu essa história, diga amém. Tudo que a gente faz de bom, olha para mim para você entender o gesto, ó. Tudo que a gente faz de bom para o rei é registrado. Vamos de novo? Tudo que a gente faz de bom para o rei é registrado. Fica escrito. Amém? Tudo bem? Tem um registro diante de Deus. Fulano de tal é fiel, fulano de tal é fiel, o comportamento dele, a atitude dele, tudo em nome do rei é registrado. Conta nosso favor. O tempo passou, e no versículo de número, capítulo 3, versículo 1, olha a cara dele ali. Eu não sei se ele era assim, né, mas isso é coisa que a gente encontra na internet, né? Mas esse tal de Amã, ele é exaltado. O texto diz no versículo 1 que depois dessas coisas, entenda por destas coisas, essa fidelidade do Mardoqueu. Olha para mim, vamos lá, mente humana. Aqui só tem ser humano, amém, gente? Ó, mente humana, pé no chão. Mardoqueu fez o que fez, foi para o livro o que ele fez. E agora o rei está pensando em exaltar alguém. Vai, quem é que tem que ser exaltado? Mardoqueu. Não está fácil? Não está simples de pensar? Mas não. Parece que o Mardoqueu foi esquecido, parece. E foi exaltado um encapetado.
um perturbado, o nome dele é Amã. E aí surge a terceira frase de 5 de hoje. O que é que nós podemos aprender com a história da rainha Esther? Lê comigo. Prepare-se para resistência e injustiça. Pastor, mas Deus não é justo? É, mas o homem não. Mas você tem que crer que a sua vida não está na mão do homem. Sua vida não está na mão do seu patrão. Sua vida não está na mão do seu sócio. Sua vida não está na mão do fulano de tal, o seu sponsor, não está na mão. Sua vida está nas mãos de Deus, do rei. Do rei. Poxa, pastor, mas eu sempre andei correto, sempre lutei para fazer tudo certinho. Fique em paz. Está tudo? Tem que olhar para o pastor para ajudar, né? Está tudo registrado, escrito perante o rei. Está tudo lá. Mas na nossa caminhada de fé, e você já deve, inclusive, ter experimentado isso, ou está experimentando. De vez em quando a gente não entende porque uma turma é exaltada. E a gente que sempre fez tudo direitinho, não é. E a gente olha, escuta e vê, isso acontece fora da igreja e dentro dela. E a gente diz assim, Deus, porque eu penso que para qualquer coisa acontecer, no mínimo, para jogar leve, tem que ter pelo menos a permissão do Senhor. E a gente olha e diz, meu Deus, não dá para entender um negócio desse, não? Será que ninguém vê que esse Amã não presta? Entendeu ou não? Que essa é a frase, né? Oh, mas ninguém vê que esse fulano de tal não presta aqui, mas ninguém vê que ele está fazendo essa empresa, mas ninguém vê que ele está destruindo esse setor, mas ninguém está olhando para isso não, mas ninguém consegue perceber, está na cara que esse Amã é um encapetado, está na cara que com ele aí não vai dar certo, está na cara que desse jeito não vai vingar, e parece que passa, e parece que o rei não está vendo, mas o rei vê todas as coisas. Nós estamos falando do nosso. O nosso vê todas as coisas. Diga a glória a Deus. O nosso rei vê todas as coisas. E esse tal de Amã, como se não bastasse, olha o plano dele. Está no capítulo 3, no verso 1. O versículo 5, na verdade, diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava diante dele, mas não era uma questão pessoal, de insubordinação. É que o Mardoqueu, ele era do povo de Deus, e o povo de Deus, lembra do Sadraque, Mesaque e Abidnego? O povo de Deus não se curva, não se dobra diante de outra coisa, a não ser do Senhor. E aí o Amã passava, porque ele era o segundo no comando, depois do rei era o tal do Amã. Aí o Amã passava, o povo todo fazia o quê? Oh, Amã, Amã, Amã. E o Mardoqueu? Não há Deus maior. E aí, o Amã manifestava. O Amã manifestava de raiva, de ódio. E aí no versículo 6, ele teve nos olhos dele, por pouca coisa, colocar a mão só no Mardoqueu. Olha a ideia dele. Ele pensou assim, já sei, eu vou destruir, está em vermelho aí, todos os judeus. Ele ficou tão nervoso que ele disse, eu não vou matar só o Mardoqueu, não, é pouco. Ele descobriu que o Mardoqueu era judeu, fazia parte do povo de Deus. Ele disse, eu não vou só matar o Mardoqueu, não. Eu vou exterminar todo o povo de Deus. E até fez aí uma lei, chegou para o rei e falou assim, rei, tem um povo aí que não faz caso de ti, não sei mais o quê. E o rei assinou, sem entender direito, marcou a data, o dia que todo o povo de Deus seria exterminado. E ainda ia ter recompensa para quem matasse um judeu. Olha que coisa brava, irmão. Estava selada a lei. E agora? O povo de Deus ouve sobre a lei, o povo de Deus acorda com essa notícia terrível e diz, meu Deus, o que vai ser de nós agora? A lição que eu vejo dentro desse contexto é que não importa, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu creio que eu estou diante de um povo de Deus aqui, amém? Na nossa caminhada de fé, algumas coisas podem acontecer, e eu vou dizer assim, até vou ser um pouco mais ousado, vão acontecer.
E eu penso que vão ser até um teste de fé na sua vida, se realmente você está realmente fechado com Deus ou não. Porque é quando você chacoalha a árvore, é quando você aperta a goiaba, que você vê o que é que pula para fora. É quando você passa por um tempo, eu não estou falando agora, Deus vai acabar com a sua vida. Não, mas eu não posso negar que é um teste da nossa fé. Existe um momento em que a nossa fé é experimentada, e eu não me refiro apenas ao Antigo Testamento, onde Deus prova a fé de Abraão, em Gênesis 22:1, mas no Novo, em João 6, Jesus vira para Filipe, uma multidão para comer, e Jesus diz, e aí, o que a gente faz para dar de comida para esse povo? E aí a Bíblia vem dizer que dizia isso para o experimentar. Aí você vai ver lá em 1ª carta de Pedro, no capítulo 1, que a nossa fé ela é provada, como o ouro também é provado, e perece pelo fogo. Então nós temos sim uma fé experimentada. Quando que a nossa fé é experimentada? Quando está tudo bem, glória a Deus. Não mesmo. É quando o tempo fecha, é quando as coisas estão desfavoráveis, é quando parece que as coisas não estão vingando, parece que você tem um sonho, você tem uma meta, você faz tudo correto, você parece que vê os outros te ultrapassando, as coisas dão para os outros, e a sua vida parece emperrada, e você vive para agradar o rei, e aí vem Satanás é um encapetado, irmão, ele vem sopra no seu ouvido assim, não adianta você ser fiel a Deus. É o Salmo 73 de Asaf. Não adianta você ser fiel a Deus. Você é honesto, você é fiel, você é isso, você é aquilo outro, você serve a Deus. Olha aí para os outros estão melhor que você, sua vida é isso, sua vida é aquilo outro. E aí você começa a ter a fé minada, você começa a cogitar, desistir, dizer assim, Senhor, será que vale a pena mesmo? Tudo que eu já fiz por reino? Tudo que eu já fiz por rei? Olha tudo que eu já fiz por rei, e olha só onde eu cheguei até agora, olha o que eu já alcancei, parece que não vale a pena. E aí a gota d'água é quando esse Amã encapetado ainda aparece para te perturbar, e você diz, Deus, aí é demais. Não tem condição. Prepare-se para um tempo onde Satanás vai tentar minar a sua fé, mostrando para você situações, circunstâncias e pessoas que são, e aí com todo temor eu digo isso, mas pessoas que são usadas, vou falar assim carinhosamente, pessoas que têm sido um instrumento na mão do inimigo, e você olha para ele e diz, mas não é possível que eu sou tão pior assim, não é possível que eu estou tão ruim assim, que parece que está melhor para ele do que para mim. Cuidado com esse tempo existe, continue sendo fiel ao rei, amém? Continue sendo fiel ao rei. 4ª e penúltima frase de hoje: lute com as armas corretas, porque tem hora que dá vontade de matar o Amã, literalmente. Tem hora que dá vontade de você falar assim, você segura e eu bato em nome de Jesus, para ficar espiritual. Quando eu vejo Atos 16, Paulo e Silas estão indo à oração, muita coisa acontece quando a gente decide ir à oração. Não, agora eu vou orar, é incrível. Uma jovem com espírito de adivinhação sai ao encontro deles, mas olha a estratégia do inimigo. Ela vem gritando atrás, gente, esses homens são de Deus, os servos que anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Parece um elogio bacana. E isso a Bíblia diz, esta moça em Atos 16, essa jovem perturbada, fez por vários dias, até que Paulo ficou perturbado, ao relógio do Espírito Santo, ficou perturbado, incomodado. Ele disse, está errado. Irmão, se você ficar ligado com o Espírito Santo, você vai perceber na sua vida até elogio que perturba, que incomoda. Você escuta e você... errado isso. Não bate, não entra legal. O Espírito Santo é um alerta dentro de nós. Então ele, incomodado, perturbado com aquela frase, ele vira para o Espírito, está lá em Atos 16, fantástico o texto. Ele diz ao Espírito, em nome de Jesus eu te mando, saia dela, e na mesma hora saiu. Ao Espírito. Ele não virou para a turma que estava com ele, os evangelistas, vai lá Silas, segura aqui, eu vou dar no meio dela.
Em nome do Senhor, está errado, está atrapalhando a obra de Deus. Vamos bater nela aqui agora. Não, porque o problema não é ela, o problema não é o Amã. Existe uma força querendo desviar você do seu propósito, fazendo com que você pare para olhar para homem, para olhar para gente que não merece nenhuma olhada de lado. E isso mina o propósito de Deus na sua vida. E você começa a esquecer para quem é tudo isso. Para quem é tudo isso? Nós estamos aqui por quê? O que a gente vem fazer numa igreja domingo de manhã? Por que a gente tem que acordar, sair daquele edredom maravilhoso, gente, domingo de manhã e vir na igreja? Para quê? Para que é isso? Isso é para quem? Quando a gente tem isso claro na nossa mente, isso não vai afugentar os Amãs da nossa vida, mas isso vai nos alimentar, nos fortalecer, de tal forma que a gente diz: Amã fala o que ele quiser falar, Amã faz o que ele quiser fazer, eu sei em quem eu tenho crido, é para ele, é para a glória dele. Você vai olhar a vida de Ana em 1 Samuel capítulo 1 e vai ter uma Amã na história. O nome dela lá é Penina, e ela era usada, terrível, ela tinha filhos e a Ana não tinha, e toda vez, novamente, que eles iam à casa do Senhor para orar e sacrificar, olha que demônio, ele muda o tempo, muda as estações, mas ele não é criativo, os personagens são diferentes, mas o ataque é o mesmo. A pessoa está indo à igreja adorar, sacrificar, quer pegar firme com Deus, quer caminhar com o Senhor, quer cumprir o propósito de Deus na geração dela. Então lá vem Penina: eu tenho filho, você não tem. Filho é resultado, filho é fruto. E uma das coisas que mais as pessoas atacam aí fora a sua fé: e aí, irmão? Aleluia, aleluia. Está indo lá na igreja? Já nasceu o seu milagre? Resolveu aquele problema, aquele problemão seu? Não venceu ainda. Não, mas fica firme, viu, irmão? Você vai vencer. Tirando onda, sarro. Aí você fica nervoso, você fica nervosa. Você diz: é verdade, chegou na igreja, não está adiantando nada. Aí ao invés de você focar, por que é que você vem? Você esquece e coloca os olhos no Amã, na Penina. Você deixa isso entrar, você deixa isso abalar, e você sai do trilho do propósito. Aí você vive para esfregar na cara do Amã que Deus é Deus. Não, eu tenho que ter um filho, eu tenho que vencer, porque a Penina eu vou esfregar na cara dela quando nascer meu filho. E a Bíblia diz em João 14:13: farei tudo o que pedirdes em meu nome. Para você esfregar na cara da Penina. É isso? Não. Para que o Pai seja glorificado. Deus não tem nada com as suas picuinhas, Deus não tem nada com a carnalidade nossa, Deus tem compromisso com a palavra dEle. Eu velo sobre a minha palavra. O que você apronta além disso é coisa sua. Se você estiver na palavra, se você servir o rei, se você não deixar se abalar pelo comportamento de Amãs que vão surgir na sua vida, vitória da parte do rei virá para você, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio, eu creio. Por isso eu quero ler com vocês Esther capítulo 4, o versículo é o de número 15, diz assim: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Olha o que ela pede agora: e jejuai por mim. De novo, jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas moças também jejuaremos. E assim eu irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu fez o que ela tinha pedido. O Mardoqueu cobrou da rainha uma postura: tem data para a gente morrer. Mas eu não posso ir na presença do rei, eu posso morrer. Mas será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Será que isso não é o propósito para Ele ter feito de você rainha? Será que não é exatamente para esse tempo
de guerra, de luta, de batalha nessa área, que Deus tem te chamado para fazer a diferença, para marcar o seu tempo, a sua geração? A rainha entendeu e fez mais. Ela disse: eu vou falar com o rei, mas eu preciso da oração, do jejum, da consagração de vocês. Vamos lutar, mas vamos lutar com as armas certas. Qual é a arma certa do crente? A oração, o jejum, a consagração. Gente, cá entre nós, irmãos do céu, cada dia que passa, estou falando humanamente, eu vejo a oração perdendo o seu lugar de importância no seio da igreja. Você entende o que eu estou falando agora? Principalmente para resolver problema. Eu vejo crente assim, muitos cristãos, nos dias de hoje, tem uma situação, um levante, uma injustiça, alguma coisa contrariando um propósito de Deus para a sua vida. Olha só, eu recebi, você sabe que eu mando mensagens em WhatsApp, né, pessoal? Mando para o Brasil e mando para cá também. Tem tem várias listas de transmissões. No Brasil está chegando a 2.000 pessoas que recebem lá. Aqui umas 150 pessoas. Todo dia, de segunda a sexta, eu mando uma mensagem de áudio curtinha e faço uma oração pelo WhatsApp. Recebi de um chamado, um pregador, uma resposta pelo WhatsApp. E ele falava assim: poxa, pastor, eu sou chamado. Poxa, pastor, Deus me levantou. Poxa, pastor, Deus quer me usar. Mas é incrível, a igreja não deixa. Fulano de tal não quer. Fulano de tal, eu não sei, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu sei que você tem que fazer, vamos orar. Então, pastor, mas não tem outra coisa para a gente fazer? Assim, então está difícil, querido. A coisa está tão séria, irmãos, que tem gente que conta o problema para a gente, ele fala assim: não, entendi, vamos orar? Pastor, fazer o quê? Tudo que a gente pode fazer é orar, né? Eu falo assim: mas peraí, orar é muita coisa. Olha, Deus pode falar com você de muito jeito, mas você só tem um para falar com Deus: oração. E se você não tem um mínimo de vida de oração com Deus, seu caso é gravíssimo. Você está na UTI, espiritualmente falando, gravíssimo. Você só fala com Deus pela oração, que não precisa ser necessariamente um momento de tradição, onde você ajoelha, põe. Não, você pode estar dirigindo em espírito de oração, você pode estar lavando a louça em espírito de oração, você pode ir para o trabalho em espírito de oração, aonde você estiver, você vai cozinhar agora, se for cozinhar, ou vai comer, está ali na cozinha, nunca foi sobre nós, nem sobre, e vai que o frango não queima, e daqui a pouco você dá uns glória, e orando. O que não pode acontecer é você achar que isso não funciona. Pastor, tem um problema lá na empresa, mas olha, nós já juntamos 3 pessoas lá já, que nós vamos resolver. E você é crente? Já orou? Não é oração, pastor, o negócio não é outra coisa, o negócio lá é que você é a cabeça dura, e você não sabe, não entende que a oração move Deus, e quando a mão de Deus move, gente que te persegue, Deus derruba e levanta gente que é fiel. Deus faz isso sem você levantar o seu dedo, sem você levantar a sua mão. Mas quem está disposto a orar, jejuar, dobrar o joelho e falar: Deus, não é justo o que eu estou passando, Senhor, olha porque eu estou enfrentando, olha porque eu estou passando lá na minha empresa, lá na minha escola, lá na minha igreja, meu Deus, não está certo, eu acho que isso não está certo, eu acho que não é certo, eu acho que não é justo. Deus é justo. Fala com a justiça, conversa com Ele, buscar em primeiro lugar o processo na justiça, assim que diz a Bíblia: meu reino e a minha justiça, a minha em primeiro lugar, não que seja errada a outra, primeiro a minha, primeiro fala comigo, primeiro me apresenta o caso, primeiro confia em mim, eu quero ser o seu juiz, o seu advogado. Você já falou com Deus, você vai ficar surpreso. A oração funciona, gente. A oração não é um negócio que a gente faz, né? Então vamos fazer aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa essa comida que gostoso, Senhor, o que está vindo e o que já desceu. Oração serve para muito mais do que isso. Oração toca o coração do Senhor. Lute com as armas corretas. Lute. Ela foi orar, ela foi jejuar, o povo de Deus foi orar e foi jejuar para falar com o rei.
para falar com o rei, para entrar na presença do rei, debaixo de consagração. Aí vem a quinta e última frase. Fez isso, lutou com as armas certas, as armas corretas, agora prepare-se para ver a justiça de Deus. Agora Deus vai fazer. Pode acreditar, não porque o William está falando, é Bíblia. Repito, o compromisso de Deus com a palavra dele é sério. Se você fizer a sua parte direito, se você ora, se você coloca na mão do Senhor, não tem na Bíblia alguém que tenha confiado em Deus e tenha passado vergonha. Não tem. E a Bíblia é um livro grosso, querido. Senão a gente vai ter que no final escrever assim, mas com a Dona Maria foi diferente, porque ela confiou, orou, e não deu certo, quebrou a cara. Conversa. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe do seu próprio entendimento. Ele endireitará as tuas veredas, Ele põe isso no lugar. Mas se você lutar direito, jejuar, orar, chegou o dia dela se apresentar ao rei, lá vai a nossa rainha. Quem chegasse diante do rei sem ser chamado, podia ter sentença de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro. Já viu um cetro? Um bastão que o rei ficava com ele na mão de ouro. Aí o rei tinha que estender aquele bastão, e aí a pessoa tocava na ponta do cetro, era sinal de que foi aceito na presença do rei. Negócio brabo, né, irmão? E ela está, todo o povo de jejum e oração, lá vai a rainha. Na hora que a rainha, eu penso comigo, que ela não está assim, tranquilo? Ela devia estar com o coração batendo, rasgando dentro do peito dela. Agora, estou correndo risco de vida. Mas eu orei, eu jejuei. A vida de um povo, a minha geração, meu tempo depende dessa decisão. E ela entra debaixo de oração, jejum, ela entra diante do rei. O que o rei faz, igreja? Estende o cetro para ela. O rei abre um sorriso. E o rei diz: minha rainha, pode vir. O que você quer, rainha? Até metade do reino eu te dou. O texto diz que ela alcançou graça aos olhos do rei. Tudo que queremos é o favor do rei sobre nós, irmão. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas se você levar uma vida de consagração, o favor do rei estará sobre você. E então a Esther, muito inteligente, ela diz: não, rei, minha petição, eu só quero fazer uma janta para o senhor. Que mulher inteligente. E eu queria que o senhor convidasse também o Amã para comer com a gente. Aí ela faz um banquete. Vou resumir a história. Aí os dois estão comendo, encheram a barriga. E aí o rei vira para ela de novo: qual é a sua petição, minha rainha? O que você precisa? O que você carece? Ela disse assim: rei, é que na verdade eu quero fazer eu vou fazer o seguinte, rei, eu vou fazer um outro jantar. Ela fez 2. E eu vou te dar a minha petição no outro dia. Eles saem dali, o Amã sai todo feliz, pensando que tinha sido honrado. Vai ouvindo. Ele chega em casa dizendo: ninguém foi convidado, só eu. Porque o Amã é assim, irmão. O Amã, você dá uma piscada para ele, ninguém aguenta. Dá uma luzinha para ele, ele se acha o vagalume da era, né? E ele chega para casa todo assim. Aí no outro dia ele está chegando no palácio para trabalhar, e o rei vai dormir. E o rei perde o sono na noite. E naquela noite que o rei perde o sono, ele rola para lá e para cá, um texto fantástico. O rei chama lá os servos: servos, estou sem sono. É difícil ser servo do rei, né, irmão? O rei não tem sono para dormir, o servo não pode dormir. Aí o rei disse assim: lê aí alguma coisa para mim. Aí lá vai o servo: o que é o Espírito Santo? Aí, irmão, vê se não é Deus um negócio desse. Aí o servo vai pegar um livro para ler para o rei. Chuta, porque crente não adivinha, né? Qual é o livro que o servo pega? Lembra do que o Mardoqueu fez? E foi escrito num livro? Exato, esse livro.
E na hora que ele abre o livro para ler para o rei dormir, ele vai ler, chuta, que parte que ele vai ler? A parte que o Mardoqueu foi fiel e leal ao rei. Aí na hora que ele lê assim, então Mardoqueu salvou a vida do Senhor ao rei. E alguém fez alguma coisa para demonstrar gratidão para ele? Não, ninguém fez nada. Que isso, amanhã a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele dorme. Aí no outro dia cedo, na hora que está chegando a mão, o rei está pensando, o que eu posso fazer para esse Mardoqueu? Aí o Amã, entrando no palácio, disse: ô Amã, que bom que você chegou, chega aqui, deixa eu te perguntar, o que a gente pode fazer para aquele que o rei se agrada dele assim, muito, 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 e o rei ama? O Amã pensou, olha a cabeça do Amã: sou eu, claro que sou eu. Quem é que o rei ama mais do que eu? O espírito do Amã é difícil, irmão. Aí o Amã caprichou, chutou alto, porque pensou que era ele. Tem que pegar o cavalo branco do rei, colocar o cidadão em cima, pôr a capa nele, pôr o melhor e maior servo que tem no reino, puxando o cavalo e gritando: é assim que se honra aquele que agrada o rei. Aí o rei ficou feliz e disse: mas que maravilha, ideia genial, vai lá e faz isso com Mardoqueu. Aí você vê na Bíblia o Amã puxando o cavalo com vê se Deus não é justo, com Mardoqueu em cima, e ele que era o maior servo do rei, dizendo: assim, gente, que se honra quem o rei agrada. Ele sai de lá, o texto diz, com nojo, e ele manda construir uma forca para o Mardoqueu. Ele mandou construir. E aí ele lembrou que tinha janta, e aí ele vai comer lá com a Esther e o rei. Na hora que eles terminam a janta, aí o rei pergunta novamente: o que você quer? Por favor, o que eu posso te dar? Até metade do reino eu te dou. Eu queria que o Senhor me desse a minha vida, não me mata não. O rei: como assim te matar? E o rei não sabia nem que ela era judia, fazia parte do povo judeu. Como assim te matar? É porque nós estamos lançados à própria sorte. Tem um decreto, o meu povo todo vai ser exterminado tal dia. Mas quem foi o abusado que fez o negócio? Esse cidadão está comendo aqui na mesa, irmão, deve ter dado uma indigestão. E o rei levantou, saiu da sala na hora, e Amã viu que tinha perdido, já pulou nos pés. A ideia que o texto dá é que no colo dela, para poder pedir pela vida dele. Na hora que o rei voltou, viu ele em cima do colo: agora você está atacando a minha rainha. Entupiu tudo de vez. Aí alguém entrou na hora e disse: inclusive ele fez uma forca pro Mardoqueu. Aí o rei deu a ordem: então enforque ele na forca que ele fez para o Mardoqueu. E eu aprendo, irmãos, que as pessoas que se levantam contra você, situações que o inimigo usa, você não precisa ajudar Deus, não precisa, você precisa ser fiel, você precisa ficar firme, porque as pessoas se enforcam sozinhas. Você entendeu o que eu estou falando? Você não precisa, não, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui, e no nome de... Não, elas se enfocam. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus julgar essa situação. Sua parte, confiar em Deus, jejua, ora, fica firme, não desvia não. Você está fazendo o que você está fazendo para o Senhor. Sua meta é agradar o rei. Cumpra a sua meta, agrada o rei. E uma vez que você está do lado do rei, o rei vai cuidar desse negócio para você. Ele é justo. Justiça de Deus está para vir sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Sentado mesmo, fecha os teus olhos. Deus, nós acreditamos na tua palavra. Nós cremos nela, Deus, como uma verdade absoluta para o nosso tempo. Nós acreditamos na tua palavra e oramos a tua palavra hoje. E aprendemos, Deus, com essa rainha Esther, a confiar no teu poder, na intervenção do Senhor, a lutar com as armas corretas, Deus. Meu Deus, ajude-nos, Pai, a vencer as nossas lutas com os joelhos dobrados.
Ajude-nos, Deus, a vencer as nossas batalhas, as guerras, injustiças, os levantes, meu Deus, com jejum e oração. Ajude-nos, Deus, a voltar a crer na Tua palavra, como ela merece, meu Pai, dar a ela o crédito que lhe é devido. Meu Deus, eu também lhe peço, nós vamos sentar à mesa com o Senhor, e nós queremos, meu Pai, fazê-lo com temor e santidade. Pai, se necessário for, eu penso às vezes perdoa os nossos pecados, lava-nos, ó Deus, com teu sangue, purifica-nos. Não queremos fazê-lo indignamente, queremos fazer, ó Deus, viver esse momento, cumprir esse tempo, em comunhão com o Senhor e santidade, em nome de Jesus. Aqueles que creem assim, digam amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Receba o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, aí onde você está. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Concedeste ao maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tocar a praia então, vem fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. E vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. E mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Ou mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vem ceiar. Vem ceiar, o É um convite do Mestre Senhor. chama, vem. É um convite do Rei para você nessa manhã. E mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Tua palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegria.
Nós queremos ter, ó Deus, a nossa fé renovada aqui nessa manhã, a nossa aliança contigo, meu Pai, renovada, e se necessário for até restaurada, em nome de Jesus. Levante agora este pão para os céus, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou do pão, ele partiu, tendo dado graças, ele disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, nós compreendemos o que a tua palavra já afirma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades, ele levou sobre si. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Meu Deus, as feridas foram feitas no teu corpo. Meu Deus, e nós acreditamos, meu Pai, que por conta daquelas feridas ali foram depositadas as nossas dores. E meu Deus, por conta disso, o Senhor ter levado sobre si no teu corpo as nossas enfermidades, a tua palavra declara que nós somos sarados. Por isso, Deus, eu oro para que, participando do teu corpo, além desta comunhão que nós queremos renovar contigo, meu Deus, eu oro para que esta palavra alcance vidas aqui nesse lugar. Eu oro para que haja cura. Eu oro para que nenhum espírito de enfermidade resista e permaneça de pé no nosso meio, em nome de Jesus. Participe agora e coma do corpo de Cristo. Pode comer. Levante esse cálice. Semelhantemente, após ele comer do pão, ele bebeu do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes do pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É o teu sangue vertido na cruz que nos limpa, nos lava. Graças ao teu sangue, Pai, fomos perdoados, lavados, ó Deus, de todo o pecado. Graças ao teu sangue temos acesso a ti, a nova aliança. É um tempo de nova oportunidade para você, querido, de se aproximar do Senhor. Limpa-nos e lava-nos, Deus. Participe agora e beba do cálice. Pode beber. Aleluia. Esse é o tempo em que a igreja ora. É o seu tempo de comunhão com o Rei. É o tempo em que você se aproxima daquele que pode agir com justiça, daquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que pode te livrar, daquele que pode operar. Se aproxima do Rei agora, é para Ele, é por Ele. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vai enchendo esse lugar, Espírito Santo. Vai enchendo esse lugar, Espírito de Deus. Vai enchendo cada vida, vai enchendo cada coração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cadê a voz dos adoradores, homens e mulheres, se envolvendo com a presença do Rei, se envolvendo com a presença do Rei, mergulhando na presença do Rei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai levantando
Deus. Vai levantando adoradores aqui agora. Oh meu Deus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tudo. Oh glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, batiza, renova. Meu Deus, que essa pessoa seja cheia da Tua plenitude, seja cheia de toda a justiça do Senhor. Oh, levante as suas mãos para Ele, levante bem alto as suas mãos, diga para Ele: Senhor Jesus, Tu és o meu Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu Te amo, e eu Te adoro. Quero viver, Senhor, com os olhos em Ti, quero levar uma vida preocupada em Te agradar, e Te agradar será o meu alvo principal, todos os dias da minha vida, fazer a Tua vontade, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Para isso eu nasci. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Rei.